Agora, as permissões fracas são as extraídas a contrário senso. E existem alguns exemplos que mostram a inconsistência desse tipo de raciocínio. Por exemplo, um exemplo simples. É uma placa que diga: é proibido entrar com cachorro no restaurante. Essa é uma regra clara, todo mundo entendeu, né? Agora, se a pessoa vier com um lobo, ele pode entrar no restaurante? Pensa que a proibição visava que finalidade? Que as pessoas não seriam incomodadas com o cachorro dentro do restaurante e também por segurança, né? O lobo, aí um advogado vai falar assim, ó, lobo não é cachorro. Se ele proibiu o cachorro, então o lobo pode, né? Esse é o raciocínio a contrário de senso, que leva a absurdos. Por isso que todos os países do mundo, isso aqui era quase uma jabuticaba brasileira. Só nós pensávamos assim. As decisões da Suprema Corte Americana que guiam a jurisprudência até hoje são da época de 1930. Eu descobri que nossos irmãos argentinos têm uma disposição de uma norma geral anti-elisiva na década de 50. Só nós levávamos a tipicidade fechada ao extremo. Quanto mais fechada, mais fácil para planejar. Outro exemplo, se alguém bota assim, é proibido usar biquíni. Regra clara, todo mundo entendeu, né? Agora a dificuldade de saber o que eu posso usar. Eu não. A moça que foi entrar na praia. Se ela estiver lá em Tambaba, em João Pessoa, não dá, né? Não deixa você nem entrar na praia. O que eu tenho que fazer? É proibido usar biquíni, ao contrário do senso, você tem que fazer o quê? Ficar sem roupa, não é isso? Agora imagine que essa mesma placa está lá na praia de Omã, ou no Kuwait, lá, claro, em árabe, né? Escrito, é proibido usar biquíni. O que eu posso fazer? Um desavisado lá de Tambaba ia lá entender que ele podia entrar pelado. Né? O que aconteceria com ele? Apedrejado, né? E ele vai dizer juridicamente que ele está seguindo a jurisprudência brasileira, né? Que tudo que não é proibido é permitido. Isso mostra que não há como enfrentar essas questões sem contextualizar o contexto em que a lei foi formada. Análise de essência, substâncias são inerentes a esse tipo de verificação. Eu posso lhe levar a absurdos. É claro que eu prevê na lei tudo da segurança. Isso não tem dúvida, não está em discussão isso. Se o fisco for obrigado a todo ano botar todas as condutas minuciosamente na lei, eu garanto ao contribuinte claramente o que ele pode fazer ou não. Mas eu acabo permitindo demais. Então eu privilegio a segurança e causo problemas de isonomia. Porque uns vão pagar e outros não. É a estrutura que nós vivemos hoje. A classe média, quem a gente consegue pegar, a tributação indireta, gera uma arrecadação, recorde após de recorde. Se os grandes contribuintes que têm capacidade contributiva não pagam, quem paga no lugar dele? Essas pessoas, somos nós, né? Então, essa doutrina, apesar de dar segurança, ela causa problemas de injustiça, de isonomia. Então, tem que ser relativizado esses princípios. Tem que ponderar a atuação de cada um. Na verdade, essa doutrina, nós temos nessa discussão uma área clara de opção, uma zona clara de proibição, são as fraudes no sentido penal, aquelas mais grosseiras, e até então o limite que essa jurisprudência que vigorava ocasionou é só excluir o que fosse grosseiro. Então o contribuinte, fora isso, podia fazer o que quisesse. Esse é o cenário. A nova jurisprudência do CARF, ela inicialmente se perguntava, quando chegava um processo no conselho, perguntava assim, é lícita a conduta? Sim. Perguntava a simulação? Ou seja, o que ele está apresentando não é só uma aparência? Eu tenho por trás algum contrato de gaveta, uma procuração de amplos poderes, alguma coisa dissimulada? Se não houvesse isso, o
planejamento era aceito como lícito, não importa que não tivesse nenhuma substância. A partir daí entrou uma terceira pergunta. Há racionalidade econômica na operação societária que o contribuinte fez? Por que ele fez isso? O que ele esperava? E ele vivenciou os efeitos que ele esperava? Aí a conduta é tida como lícita. Aqui são alguns exemplos. Esse é um planejamento de debêntures. As debêntures são feitas para financiar a empresa, são títulos da própria empresa. Ela emite esses títulos para angariar recursos. Mas a legislação do imposto de renda permite que também ele remunere com lucros. Aí o planejamento foi o seguinte: pegaram as debêntures que remunerariam só em lucro, com 98% do lucro. Um caso que chegou no conselho. Isso é dedutível como despesa para a empresa, que vai tributar só 2%, e os 98% são tributados como renda fixa, na época 15%. Então ela deduz numa base de 34% e paga de fonte 15%, economia 19%. É o chamado planejamento de prateleira. Foi vendido pelo mercado. Atualmente o Conselho não aceita como dedutível essa despesa, por ela não ser usual, normal, e fez uma análise de substância do negócio. Aqui na área específica de previdência, os problemas de remuneração, incentivo de curto prazo, incentivo de longo prazo, os benefícios indiretos, ele paga despesas do contribuinte para fugir à previdência, para fugir ao imposto de renda também.